cotidiano da cidade, o transporte público sustenta a mobilidade de milhares de pessoas. Há anos, na Câmara Legislativa, ecoa um sonho: transformar o direito de ir e vir um bem universal, livre, gratuito e acessível a todos. Em março deste ano, o GDF deu um passo importante nessa direção. Com o programa Vai de Graça, desde o dia 1º de março, o transporte público tornou-se gratuito aos domingos e feriados. A medida contempla ônibus, BRT e metrô. Segundo dados do próprio governo, houve um aumento de pelo menos 50% na procura pelo serviço de transporte nesse dia. Uma prova de que a tarifa zero é uma demanda necessária para a população do DF. Durante seminário na Câmara Legislativa, foi apresentado o esboço de um projeto de lei que aponta como tornar a gratuidade no transporte público uma realidade. A minuta prevê a implementação progressiva da tarifa zero, começando pelas regiões de maior vulnerabilidade social, além de sugerir fontes de custeio, como receitas de multas de trânsito e publicidade nos ônibus e terminais. O evento, que reuniu líderes de movimentos e especialistas, foi promovido pela Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana, que defende a tarifa zero como um direito social. A proposta quer transformar o que hoje é privilégio de poucos em direito de todos. O desafio é grande. A estimativa é que o custo dessa gratuidade alcance o valor de até 4 bilhões de reais por ano. Mas para quem defende a tarifa zero, a pergunta que fica é outra: quanto custa deixar a população sem acesso pleno à cidade? Você tem, em média, nas cidades, 30% de uma população que não acessa o transporte porque a tarifa inibe. Ela economiza, ela vai pensar se ela vai naquele lugar ou não, porque ou ela está na informalidade, está desempregada ou não tem uma renda que possa gerar essa perspectiva. E quando tem a tarifa, ou quando ela usa isso, impacta 15% no seu orçamento familiar. Então, de fato, a tarifa ela é estratégica. Então, botar essas pessoas para circular é colocar elas para acessar mais serviços públicos, serviços de educação, mais acesso à cultura, ao lazer, gerar uma economia local muito mais forte, garantir que esse serviço não seja para um pêndulo casa-trabalho, né? Que aí fica restrito àqueles que estão na formalidade do trabalho, mas a todas aquelas pessoas que podem usufruir conhecimentos e tecnologias a partir do transporte. Então ele é um direito constitucional. E a tarifa inibindo, enfim, e obviamente vamos discutir os cálculos. Nós já estamos vendo aqui pelos estudos que a questão não é se é caro ou é barato, é que é possível fazer a partir de uma decisão política orçamentária dentro da gestão. O subsecretário de Transporte e Mobilidade do GDF apontou desafios para a implementação do projeto, como a integração com os usuários de transporte do entorno. Isso pode causar um desequilíbrio nos nossos empregos, né? O servidor do Distrito Federal, o colaborador, vai estar trabalhando aqui no Distrito Federal para o empregador com custo zero de transporte. E os nossos vizinhos aqui do lado pagando R$11 para ir e 11 para voltar. Quem é o empregador em sã consciência que estaria contratando uma mão de obra como essa? Então, isso é uma discussão que já está acontecendo com relação à implementação de um possível subsídio para o nosso transporte semi-urbano do entorno. Para os defensores da proposta, que já é uma realidade em diversas cidades brasileiras, o desafio é reorganizar as prioridades orçamentárias, sem perder de vista que o acesso ao transporte é um direito e não um privilégio. Quando a gente pensa em tarifa zero e sobre o sistema de transporte público no Brasil, acho que a gente tem que olhar primeiro da perspectiva que há uma cultura dentro da administração pública e das políticas públicas no Brasil de não investimento de recurso público para o transporte. Tanto é que quando a gente olha então para todas as cidades que fazem tarifa zero no Brasil, 90% delas aí gastam menos que 2% do orçamento anual de cada uma dessas prefeituras para fazer tarifa zero. E aí no meu trabalho de mestrado lá na Universidade de Oxford, o que eu identifiquei em modelos de estimativa é que essas cidades elas gastam mais transportando lixo do que pessoas gratuitamente. Então acho que isso posiciona de forma muito direta o lugar que o Estado brasileiro está posicionando no transporte público, que é um serviço público e deveria ter investimento público. Então parte do meu trabalho hoje na GV Cidades, que é a organização que eu sou diretor, é justamente mostrar para os prefeitos e vereadores que não é que a tarifa zero é cara, é que a gente não está colocando o transporte público como uma política prioritária que determina o acesso a diversos outros direitos.
Especialistas presentes no seminário também defenderam mudanças nos contratos com as empresas de transporte, para que a remuneração seja baseada no número de viagens e não na quantidade de passageiros. O projeto da tarifa zero ainda está em fase de construção, mas marca um avanço importante nas discussões. A expectativa é que a proposta avance para análise e votação nos próximos meses.